Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando mais uma videoaula para o nosso canal Professor João Vitor. Hoje a aula será sobre matemática, Sistema Internacional de Medidas, mais conhecidos como conversões. Você sabe como faz? Está preparado? Vamos lá! Sistema Internacional de Medidas, conhecidos como conversões numéricas. Esse assunto é cobrado em concursos públicos na disciplina de matemática, tanto individualmente, ou seja, como conteúdo próprio da questão, ou também associado a outro tipo de resolução. Por isso, é importante você saber do que se trata e como a gente chega no resultado envolvendo esse assunto. Primeira coisa que nós devemos observar são as grandezas dentro do enunciado. As grandezas nada mais são do que palavras no enunciado que acompanham uma quantidade. Então, como exemplo, aqui nós temos metros, litros, gramas. Todas essas unidades, elas podem aparecer em situações distintas dentro do enunciado. Por isso é importante você colocá-las numa mesma unidade para que você chegue no resultado coerente, correto. Tá certo? Bom, nós temos então várias grandezas, dentre elas metro, metro quadrado, metro cúbico, litro, tempo, tá certo? Bom, quando a gente fala em conversão, nós temos que saber o seguinte: nós temos possíveis conversões para as áreas de submúltiplos ou de múltiplos. Outra coisa muito importante de se lembrar é que, independente da grandeza que você estiver trabalhando, seja ela litro, metro quadrado, metro cúbico, você vai ter uma escala, ou seja, para cada casa que você efetuar a conversão, você vai respeitar esse fator de multiplicação ou divisão. Os prefixos para os submúltiplos, os três principais mais usados em concursos públicos são desse, centi e mili. Então esses prefixos eles não mudam de nome. O que vai mudar poderá ser a grandeza. Por exemplo, decilitro, decigrama, decímetro, centímetro e por aí vai. Então, como múltiplos, nós temos como prefixos os três principais: deca, hecto e quilo. Então, decagrama, hectograma, quilograma, decalitro, hectolitro, quilolitro. O que vai mudar é a grandeza. Os prefixos, tanto para submúltiplos e múltiplos, serão os mesmos. Lembrando que os três principais submúltiplos são deci, centi e mili, e os três principais múltiplos são deca, hecto e quilo. Tudo bem? Bom, seguindo então nesse esquema de conversão, observem o seguinte: toda vez que você efetuar conversão vindo para as áreas de submúltiplos, ou seja, deci, centi e mili, você fará a multiplicação. No caso, como a unidade fundamental é metro, a multiplicação para a área de submúltiplos para cada uma dessas casas serão de 10 em 10. E para a área de múltiplos, ou seja, deca, hecto e quilo, cada conversão, cada casa será feita uma divisão por 10. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, observem que eu tenho 1 metro. Se eu fizesse a conversão desse 1 metro para a área dos submúltiplos, eu estaria para cada casa passando, efetuando a multiplicação por 10. Nesse caso, não preciso efetuar a multiplicação propriamente dita, porque eu vou acrescentando um zero para cada casa que eu passar. Então, de metro para decímetro, eu acrescento um zero. De decímetro para centímetro, eu acrescento mais um zero. E assim para a área de milímetros também. Então, no caso, 1 metro, 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Se fosse grama, também seguiria essa escala de conversão de 10 em 10. 10 decigrama, 100 centigramas, 1000 miligramas. Tudo bem? Se eu tenho 1 metro e eu quero fazer a conversão para a área de múltiplos, eu estou caminhando para os prefixos deca, hecto e quilo. Então, nesse caso, a conversão será, observem as flechinhas, por divisão. Cada casa passada, uma divisão por 10. Nesse caso, eu tenho o número 1 para converter. Então, se eu estou dividindo por 10, eu acrescento um zero antes desse número. Se eu vou novamente fazer a conversão, eu acrescento mais um zero. Então, observe o seguinte, pessoal, que conforme eu caminho para a área de múltiplos, cada conversão que eu fizer, eu devo acrescentar um zero antes, fazer esse número diminuir para a área de múltiplos.
Para a área de submúltiplos, eu vou aumentando um zero para cada casa que eu passar. Então, para a área de submúltiplos eu vou multiplicando por 10 e para a área de múltiplos eu vou dividindo por 10. Nesse outro exemplo aqui eu tenho 1 milímetro. Se eu fizesse a conversão de 1 milímetro para quilômetro, por exemplo, a linha de raciocínio seria a mesma. Então, se eu tenho 1 milímetro e eu quero converter isso para centímetro, eu faço o acréscimo de um zero antes do 1. Se eu já tenho 0,1 centímetro e quero converter para decímetro, acrescento mais um zero. Eu vou acrescentando mais um zero de acordo com a quantidade de casas que eu for efetuando a conversão. Então, no caso, se eu for até a outra extremidade da tabela, eu verei que 1 milímetro é igual a 0,000001. De onde saiu esse monte de zero? Proporcional a cada casa que você teve que usar para fazer a sua conversão. Nessa terceira situação, eu observo que agora eu tenho 1 km e agora a conversão vai se dar para a área de submúltiplos. Então, para cada casa que eu passar, eu vou multiplicar por 10. No exemplo anterior, eu estava com 1 milímetro, eu estava com um valor na área de submúltiplos e estaria fazendo a conversão para a área de múltiplos. Por isso, essa conversão dada para a área de múltiplos, cada casa eu dividia por 10. Agora eu tenho 1 km, eu faria a conversão para a área de submúltiplos. Então, cada casa que eu passar, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho 1 km, eu tenho 10 hectômetros, ou seja, 100 decâmetros, 1000 metros, 10.000 decímetros, 100.000 centímetros e, por último, 1 milhão de milímetros. É zero pra caramba, né? Então, observem que o número pode ser grande, mas a linha de raciocínio que você precisa desenvolver para saber fazer uma conversão é saber respeitar a quantidade de casas que você está caminhando para efetuar esse tipo de conversão. Tudo bem? Nesse exemplo de metro, grama, a escala de conversão, sendo para a área de submúltiplos, cada casa multiplicação por 10, para a área de múltiplos, aí você faria então para cada casa de conversão a divisão por 10. Então, quando você trabalha com grandezas como grama, por exemplo, você vai seguir o fator de multiplicação e divisão semelhante ao de metro, de 10 em 10. Quando você estiver trabalhando com grandezas como metro quadrado, lembre-se que esse 2 que está elevado à grandeza indica que a conversão será de 2 em 2 zeros, ou seja, o fator será de 100. Se você fizer a conversão para a área de submúltiplos, cada casa passada, multiplicação por 100. Se a conversão estiver de submúltiplo indo para a área de múltiplos, cada casa passada, fator de conversão será também divisão por 100. Então lembre-se que metro quadrado de 100 em 100, multiplicação indo para a área de submúltiplos, cada casa, e divisão por 100, cada casa passada de submúltiplos para os múltiplos. Mesma coisa o metro cúbico, ou seja, se você estiver fazendo conversão para a área de submúltiplos, cada casa passada, você fará multiplicação por 1000, ou acréscimo de 3 zeros para cada casa que você passar, que você fizer a conversão. Se você estiver em metro cúbico e fizer a conversão para a área de múltiplos, ou seja, decâmetro, hectômetro, quilômetro, você fará a divisão por 1000. Então, o que vai diferenciar de conversão de metro para metro quadrado e metro cúbico é esse fator. No metro, comprimento, fará multiplicação ou divisão por 10, dependendo da conversão que você quiser efetuar. Se você estiver trabalhando com metro quadrado, cada casa que você passar para fazer essa conversão será de 100 em 100, enquanto que para metro cúbico, cada casa que você fizer de conversão será feito multiplicação ou divisão de 1000 em 1000 para cada casa que você converter. Basicamente, pessoal, é isso do que se trata a conversão. Se você estiver dentro, observando que no enunciado de uma questão de concurso público esteja aparecendo que na primeira situação, na primeira frase do exercício, a grandeza foi dada em decâmetro e na segunda situação foi dada em quilômetro, por exemplo, você já sabe que para você conseguir efetuar um cálculo, colocar esses valores dentro de uma regra de 3, seja ela simples, composta, ou que você estiver trabalhando, você vai ter que efetuar a sua conversão antes de dar continuidade à resolução do exercício.
Isso é bastante importante porque muitas vezes os concurseiros sabem como efetua uma divisão, uma conta de regra de 3 composta, um teorema de Pitágoras, mas não se lembra como faz essas conversões. Tudo bem? E essa foi então a nossa videoaula, pessoal, sobre conversões. Lembrem-se que as grandezas, elas fazem parte dos exercícios de matemática e saber observar se elas estão na mesma unidade nas duas situações dadas pelo enunciado é bastante importante. Não basta saber fazer regra de 3 composta, simples, diagrama de Venn-Euler, teorema de Pitágoras, enfim. Você precisa também saber como interpretar os valores dados pelas grandezas e se há ou não a necessidade de se fazer uma conversão. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem a nossa videoaula, inscrevam-se no nosso canal que está aparecendo aqui. E é isso, até a próxima, até mais!